Talvez você acredite que o envelhecimento dos rins seja apenas consequência da idade, mas e se um hábito simples pudesse influenciar sua energia, circulação e a saúde dos rins? Muitos homens acima de 50 sentem cansaço e guardam isso em silêncio. O problema não é só a idade, e sim como seu corpo lida com inflamação e hidratação. Hoje vou mostrar onde o mel entra nessa história. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Comente e se inscreva. Quando falamos sobre envelhecimento dos rins, muitos homens acima de 50 acreditam que isso acontece simplesmente porque o tempo passou. Mas o que realmente acelera esse processo não é a idade em si, e sim como o seu corpo lida diariamente com circulação, inflamação e excesso de resíduos. Seus rins funcionam como filtros finos, que dependem de um fluxo constante de sangue para trabalhar bem. Com o passar dos anos, se a circulação fica mais lenta, esse filtro começa a sofrer e isso acontece de forma silenciosa, sem dor, sem aviso claro. Eu vejo isso com frequência em homens que chegam ao consultório dizendo que estão mais cansados, com menos energia, dormindo mal, mas sem imaginar que os rins estão envolvidos. A verdade é que após os 50, pequenas inflamações crônicas vão se acumulando no corpo. Elas não causam sintomas evidentes, mas sobrecarregam os rins todos os dias. Soma-se a isso uma alimentação pesada, pouco sono e hidratação insuficiente, e o resultado é um desgaste progressivo que muitos confundem com coisa da idade. Outro fator importante é a sobrecarga metabólica. Quando você consome mais açúcar, sal e alimentos processados do que o corpo consegue lidar, os rins precisam trabalhar dobrado para manter o equilíbrio. Para homens acima de 50, esse esforço extra afeta não só os rins, mas também a energia, a circulação e até o equilíbrio da testosterona. É como exigir que um motor antigo funcione no limite o tempo todo, sem manutenção adequada. A boa notícia é que envelhecer não significa falhar. O corpo continua respondendo muito bem a ajustes simples. Um dos passos mais práticos que você pode começar hoje é prestar atenção real à hidratação. Não falo de exageros, mas de constância. Beber água ao longo do dia melhora a circulação renal e ajuda a diluir substâncias inflamatórias que sobrecarregam os rins. Associado a isso, reduzir picos de açúcar e respeitar o sono já cria um ambiente mais leve para esse sistema trabalhar. Quando você dorme melhor, o corpo regula melhor a inflamação. Quando se hidrata melhor, os rins filtram com menos esforço. Esses ajustes parecem pequenos, mas ao longo dos anos fazem uma diferença enorme para homens acima de 50 que querem preservar energia e autonomia. E ainda assim, existe um elemento pouco falado que pode influenciar diretamente esse processo e que quase ninguém associa à saúde dos rins, mas é justamente aqui que a maioria se surpreende. Quando eu menciono o mel como parte dessa conversa, muitos homens acima de 50 levantam a sobrancelha. Parece simples demais, quase ingênuo, mas o que importa aqui não é o mel como doce, e sim como alimento funcional que interfere em inflamação e circulação. Seus rins dependem de vasos sanguíneos saudáveis para filtrar o sangue. Quando a inflamação crônica endurece esses vasos, o fluxo diminui e o filtro começa a perder eficiência. É um processo lento, silencioso, que afeta diretamente sua energia ao longo do dia. O mel natural contém compostos que ajudam o corpo a lidar melhor com inflamações leves e repetidas. Não é remédio, não é milagre, mas funciona como um apoio diário. Em homens acima de 50, pequenas reduções na inflamação já aliviam a carga sobre os rins e melhoram a circulação de forma gradual. Eu gosto de usar a analogia de um cano antigo. Quando a água passa com menos impurezas, o sistema inteiro sofre menos desgaste. O mel, quando usado com consciência, ajuda justamente nisso. Existe também um impacto indireto importante. Quando você substitui açúcar refinado por uma pequena quantidade de mel, o corpo reage de maneira mais estável. Menos picos de glicose significam menos estresse metabólico e isso poupa os rins. Muitos homens relatam que, ao fazer essa troca simples, sentem mais energia e menos queda brusca de disposição ao longo do dia. Isso não acontece de uma vez, mas com o uso consistente, especialmente quando combinado com boa hidratação e sono adequado. O erro comum é achar que mais é melhor. Não é. Uma pequena quantidade diária, integrada à rotina, já é suficiente para apoiar circulação e reduzir a carga inflamatória. Pode ser pela manhã em água morna ou acompanhando uma refeição simples. O importante é regularidade, não excesso. O corpo masculino após os 50 responde melhor a constância do que a estímulos agressivos. Eu sempre reforço que o mel não trabalha sozinho.
Ele funciona melhor quando você dorme bem, se hidrata corretamente e respeita os sinais do corpo. Esse conjunto cria um ambiente onde os rins conseguem operar com menos esforço. E quando os rins trabalham melhor, outros sistemas começam a responder, inclusive aqueles ligados à vitalidade masculina. Talvez você esteja pensando que isso parece básico demais para fazer diferença real, mas é exatamente aí que muitos homens erram. Eles ignoram o poder dos pequenos ajustes repetidos todos os dias. E existe uma conexão ainda mais profunda entre rins, energia e algo que poucos associam a esse órgão, mas que influencia diretamente como você se sente como homem com o passar dos anos. Quando falamos de testosterona, a maioria dos homens acima de 50 pensa apenas nos testículos ou no envelhecimento hormonal inevitável. Poucos percebem que os rins participam desse equilíbrio de forma indireta, porém constante. Os rins ajudam a regular minerais, pressão e o ambiente interno do corpo. Quando esse sistema está sobrecarregado, o corpo entra em modo de economia. Ele passa a priorizar sobrevivência, não vitalidade. E nesse cenário, energia, libido e testosterona tendem a cair lentamente, sem alarde, como uma luz que vai ficando mais fraca. Eu costumo explicar isso de forma simples. Imagine seu corpo como uma empresa. Se o setor financeiro está sempre apagando incêndios, não sobra recurso para investir em crescimento. Em homens acima de 50, rins sobrecarregados por inflamação, má circulação e hidratação inadequada enviam sinais de estresse ao organismo. O corpo responde reduzindo processos que não considera essenciais naquele momento e a produção hormonal é um deles. Isso não significa falha, significa adaptação. Muitos homens chegam até mim dizendo que se sentem menos dispostos, com menos força, menos motivação e atribuem isso apenas à idade. Mas quando melhoramos fatores básicos como sono, circulação e função renal, algo interessante acontece. O corpo volta a sentir segurança interna. E quando o corpo se sente seguro, ele permite novamente níveis mais saudáveis de testosterona dentro do que é natural para cada fase da vida. O sono entra aqui como um pilar silencioso. É durante o sono profundo que o corpo regula hormônios e reduz inflamação. Se você dorme pouco ou mal, os rins não descansam, a circulação não se recupera e a testosterona sofre. Ajustar horários, reduzir estímulos noturnos e manter uma rotina previsível faz mais pela energia masculina do que muitos imaginam. Não é sobre dormir mais, é sobre dormir melhor. Outro ponto prático é observar como você se sente ao longo do dia. Quedas bruscas de energia, irritabilidade ou sensação de peso corporal são sinais de que o corpo está lidando com desequilíbrios internos. Pequenos hábitos como hidratação constante, alimentação menos inflamatória e escolhas simples, como discutimos antes, aliviam esse sistema. Com o tempo, muitos homens acima de 50 relatam mais clareza mental, mais estabilidade emocional e uma sensação discreta, porém real, de vitalidade retornando. Eu sempre digo que testosterona não é um botão que você liga, é um reflexo do ambiente interno. Quando rins, circulação e sono trabalham em harmonia, o corpo responde. E ainda existe um fator diário extremamente negligenciado que pode potencializar ou sabotear tudo isso sem que você perceba, e é exatamente isso que precisamos abordar a seguir. Existe um pilar básico que muitos homens acima de 50 subestimam justamente por parecer simples demais: hidratação e sono trabalhando juntos. Seus rins não desligam completamente, nem mesmo à noite. Eles continuam filtrando, ajustando líquidos, equilibrando minerais. Quando você passa o dia levemente desidratado e dorme mal, esse sistema entra em esforço contínuo. Com o tempo, isso afeta a circulação, a energia e a forma como o corpo lida com a inflamação. Eu gosto de usar uma metáfora clara. Pense nos rins como um sistema de limpeza que funciona melhor quando a água corre com constância. Não adianta jogar um balde de água de uma vez e passar o resto do dia seco. Para homens acima de 50, o corpo responde muito melhor a pequenos goles ao longo do dia. Isso melhora a circulação renal e reduz a concentração de resíduos que irritam os tecidos. É um ajuste simples, mas extremamente poderoso quando mantido. O sono entra como um momento de manutenção profunda. Durante o sono de qualidade, o corpo reduz inflamação, ajusta hormônios e permite que os rins trabalhem com menos pressão. Muitos homens acreditam que acordar várias vezes à noite é normal da idade. Nem sempre é. Muitas vezes é sinal de hidratação mal distribuída, refeições pesadas à noite ou excesso de estímulo antes de dormir. Ajustar isso não exige esforço extremo, apenas consciência. Dentro desse contexto, o uso correto do mel faz sentido, não como solução isolada, mas como parte da rotina.
Uma pequena quantidade, usada em um momento estratégico do dia, pode ajudar a estabilizar a energia e reduzir a necessidade de açúcar refinado. Alguns homens preferem pela manhã, outros no início da tarde. O importante é observar como seu corpo responde sem exageros. O mel funciona melhor quando o organismo já está hidratado e descansado. Eu sempre reforço que após os 50, o corpo fica mais sensível a excessos e mais responsivo à regularidade. Dormir em horários parecidos, reduzir líquidos muito tarde da noite e manter hidratação distribuída ao longo do dia criam um ambiente previsível para os rins. Esse ambiente favorece melhor circulação e menos esforço metabólico, o que se reflete em mais energia durante o dia. Quando esses ajustes entram na rotina, muitos homens relatam algo curioso. Eles não sentem uma mudança dramática de um dia para o outro, mas percebem que acordam menos cansados, que o corpo pesa menos e que a disposição se mantém mais estável. É o tipo de melhora que passa despercebida até o dia em que você lembra como se sentia antes. E ainda assim, mesmo com boas intenções, existe um erro muito comum que homens acima de 50 cometem ao buscar soluções naturais. Um erro que pode anular esses benefícios silenciosamente, e é exatamente isso que precisamos esclarecer agora. Um dos erros mais comuns que eu observo em homens acima de 50 é acreditar que, por algo ser natural, não existe limite. Isso acontece muito com o mel e com outras soluções simples. O raciocínio costuma ser automático. Se um pouco faz bem, mais deve fazer melhor. Mas o corpo, especialmente após os 50, não funciona assim. Ele responde à medida certa, não ao excesso. Quando você ultrapassa esse ponto, o que era apoio vira sobrecarga e os rins sentem isso rapidamente. O mel, apesar de natural, ainda é uma fonte de açúcar. Quando usado em excesso, ele pode gerar picos de glicose que aumentam o trabalho metabólico e exigem mais dos rins. Em vez de ajudar a circulação e a energia, passa a criar o efeito oposto. Muitos homens me relatam frustração porque tentaram algo simples, não viram resultado e concluíram que nada funciona mais depois de certa idade. Na maioria das vezes, o problema não foi o hábito, mas a forma como ele foi aplicado. Outro erro frequente é buscar soluções naturais sem ajustar o básico. Não adianta incluir mel na rotina se você continua dormindo mal, se hidratando pouco e mantendo uma alimentação inflamatória. O corpo funciona como um conjunto. Para homens acima de 50, pequenas incoerências se acumulam mais rápido. É como tentar melhorar o desempenho de um motor sem trocar o óleo ou revisar o sistema de ar. O resultado nunca será o esperado. Existe também a armadilha da pressa. Muitos querem sentir uma mudança imediata na energia, na circulação ou até na testosterona. Quando isso não acontece em poucos dias, abandonam o hábito ou aumentam a dose. O corpo masculino maduro responde de forma mais lenta, porém mais consistente. Ele precisa de previsibilidade. O benefício real vem da repetição diária, não do impacto pontual. O uso correto do mel nesse contexto é discreto. Pequenas quantidades integradas a uma rotina já organizada, respeitando o sono e hidratação. É isso que reduz a carga inflamatória sem gerar novo stress. Eu sempre digo que, após os 50, menos é mais quando falamos de estímulos. O corpo agradece quando você tira o pé do acelerador e cuida melhor do sistema como um todo. Esse mesmo padrão vale para quase tudo relacionado à saúde renal, energia e vitalidade. Não são atitudes heroicas que constroem resultados duradouros, e sim escolhas simples feitas com consistência. Quando você entende isso, deixa de brigar com o próprio corpo e passa a trabalhar junto com ele. E é exatamente essa mudança de postura, esse olhar mais calmo e estratégico sobre o próprio envelhecimento que define como você vai se sentir nos próximos anos. Porque, no fim das contas, seus rins, sua energia e sua masculinidade não pedem excesso, pedem compreensão. E quando você oferece isso, o corpo responde de maneira surpreendentemente positiva. Encerramento reforça que entender seus rins é um ato de respeito com o próprio corpo. Eu relembro que homens acima de 50 não estão condenados à perda de energia ou função renal e que circulação, sono, hidratação e escolhas simples constroem proteção diária. Destaco que pequenas rotinas consistentes valem mais do que soluções radicais e que observar sinais do corpo devolve confiança. Convido você a comentar o que aprendeu, compartilhar com outros homens e fazer parte desta comunidade consciente. Finalizo com uma mensagem serena. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles são sustentados por conhecimento, cuidado e decisões simples repetidas ao longo do tempo.
Esse caminho é possível, acessível e começa hoje com atenção diária e escolhas que você controla.